FUVEST 2018. Primeira fase, conhecimentos gerais. Questão 8. O ano de 2017 marca o 30º aniversário de um grave acidente de contaminação radioativa ocorrido em Goiânia, em 1987. Na ocasião, uma fonte radioativa, utilizada em um equipamento de radioterapia, foi retirada do prédio abandonado de um hospital e, posteriormente, aberto no ferro velho para onde fora levada. O brilho azulado do pó de Césio 137 fascinou o dono do ferro velho, que compartilhou porções do material altamente radioativo com sua família e amigos, o que teve consequências trágicas. O tempo necessário para que a metade da quantidade de Césio 137 existente em uma fonte se transforme no elemento não radioativo bário 137 é 30 anos. Em relação a 1987, a fração de Césio 137 em porcentagem que existirá na fonte radioativa 120 anos após o acidente será aproximadamente uma dessas 5 alternativas. Queridos, um tema como esse de radioatividade, de período de meia-vida do Césio, é um tema que sempre vai continuar a cair em vestibular. Vamos então decifrar. Nós não queremos dar um gabarito. Se esse é o teu problema, o gabarito da questão é B de Boschi. Nós queremos ver o assunto. Então vamos começar com a tabela periódica. Pois bem, lá no grupo 1, o grupo dos metais alcalinos, hidrogênio, não, o hidrogênio está lá, mas ele não é metal alcalino. Ele está lá porque ele tem um elétron no único orbital que ele tem, que é o S. Fora o hidrogênio que está lá em cima, nós temos lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e depois do césio, o frâncio. Os metais alcalinos têm o césio no 6º período. Período é a linha horizontal. Abaixo dele tem o frâncio, que é, por sinal, mais radioativo ainda do que o césio. Por que o césio é tão famoso? Pelo fato da questão de ter sido encontrado num ferro velho o resto de um material que era usado para fazer bomba de césio. Assim como antigamente era feito bomba de cobalto. Essas bombas não são de explodir. Essas bombas de césio, bomba de cobalto, são bombas que fazem a matança das células cancerígenas. As células cancerígenas, elas morrem se você projetar um feixe de partículas beta. Então, o material radioativo que emite partícula beta serve no combate ao câncer, principalmente de superfície. Bom, o césio é um desses elementos. Tem 32 isótopos. E nesta revisão, lembremos que elemento químico, aquele que está na tabela periódica, ele é o representante de todos os isótopos, que são chamados assim de isótopos porque todos apresentam o mesmo número. Se um dos 82 nêutrons for instável e se decompõe, produz no seu lugar um próton. E esse próton que apareceu vai se somar aos 55. Esse aqui passa a ser o 56º. Houve, portanto, um aumento de próton com o sumiço. Mas não aparece só próton, não. Aparece também o elétron, cheio de vergonha,
Por quê? Porque ele apareceu no lugar errado. Nós estamos falando do núcleo. Aparecer um elétron aí, cai fora. Pois é o que ele faz. Ele é eliminado do núcleo por decomposição do nêutron. E ele sai travestido. Ele sai com o nome de bet, ou melhor, de beta. A partícula beta só faz sentido se houver decomposição de um nêutron. E a consequência não é só o seu aparecimento e a sua emissão, como também o surgimento de um próton a mais. E aí então surge uma palavra linda, a palavra transmutação. O Césio 137 se transmuta, já era, não é mais o mesmo, virou outra pessoa. E a quantidade de césio que eu tenho no material, como aquele lá de Goiânia, naquela massa que havia quando a cápsula foi rompida, aquela massa vai, ao produzir beta, vai diminuir de quantidade. Se eu tinha uma massa inicial, depois de 30 anos, como diz o texto, 30 anos é o tempo da semidesintegração. Ele se desintegra na sua metade depois de um tempo. Observação, o césio, ele tem um período longo. O carbono 14 é pior ainda. O carbono 14 fica a sua metade depois de 5.600 anos. Mas existem elementos radioativos que se transmutam muito rapidamente. Muito rapidamente. E por isso são difíceis de serem analisados. Como foram, por exemplo, os novos elementos químicos que constam da tabela. Naquele encontro, naquele choque de partículas, o surgimento dos novos elementos foram difíceis de serem catalogados e explicados pelo seu curto período de meia-vida. Bem, voltando, a massa que havia na cápsula que provocou a desgraça lá em Goiânia ficaria na sua metade depois de 30 anos. Diz o texto, depois de 120 anos. Depois de 120 anos, significa 30 anos, mais 30 anos, mais 30 anos, mais 30 anos. Então nós podemos fazer como estou fazendo aqui, bem simples. A massa inicial fica na sua metade, que por sua vez, no mesmo tempo, isso que é interessante, não é porque a massa ficou 50% que o tempo vai ser a metade do tempo inicial. O tempo é igual. O tempo é igual. Período de meia-vida é o tempo para ficar na sua metade, mesmo que o seu início tenha sido a metade do outro. E agora que eu tenho a quarta parte, para ficar 1/8, vai passar mais um período. O tempo é sempre igual. Bom, então, duas formulazinhas tranquilas. Depois de 120 anos, que é o ΔN, conhecido o ΔN, 120, conhecido P, que é o período de semidesintegração, que é de 30, a conclusão é 120 por 30, eu vou ter quantos períodos de meia-vida? 4 períodos de meia-vida. Então, se você não quiser fazer esta forma trabalhosa, tu pode simplesmente responder. Depois de 120 anos, quanto ainda vai ter? Quanto ainda vai ter? Vai ter, então, uma quantidade que eu devo estabelecer, que no início eu tinha quanto? Não sei quanto em gramas, mas aquela quantidade seria total. Aquela quantidade total, dividido por 2, elevado ao número de períodos que se passaram nos 120 anos. Então, eu terei a quantidade de 100, dividido por 2 na quarta, então eu terei 6,25%. 6,25% ou 6,3%, como diz a alternativa B dessa questão. Tati, ao seu dispor.